Olá, amigos. As pessoas têm feito perguntas ultimamente e uma delas é como foi que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Bem, isso foi há muito tempo. Eu tinha 19 anos quando eu tive o primeiro encontro com o que eu chamo de Evangelho do Reino de Deus e o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando eu o vi pela primeira vez, eu perguntei para mim mesmo, uau, como é que alguém fez isso por mim? Crescer sem ter um pai, filho de mãe solteira. E ela fez de tudo para ser um bom exemplo para mim. Mas quando eu ouvi sobre Jesus, que ele veio com o único propósito de me redimir, com o único propósito de salvar o homem, eu achava que eu era um garoto normal, mas eu descobri que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é por isso que precisamos de Jesus, porque o homem foi separado de Deus. Aí quando eu soube que eu podia ser salvo, ou nascer de novo, ou então ser convertido, damos diferentes nomes para isso, para aquilo que Deus planejou. Deus simplesmente planejou ter um relacionamento comigo. E vir para Cristo me deu a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. Isso aconteceu há muito tempo. Foi em 7 de novembro de 1971, às 9h45 da noite. Eu lembro como se fosse ontem, porque eu dei o meu coração para Jesus, dizendo só, Senhor, entre no meu coração, seja o meu Senhor e meu Salvador. E naquele dia, a minha vida começou a mudar. Mas eu não era perfeito no momento que eu orei assim. Mas eu comecei a ver e estar consciente de como me comportar, de como tratar os outros. E é isso que Deus faz por nós quando você vem a Jesus. Ele faz algo no seu interior e te muda de dentro para fora. Então, esse é o meu testemunho. Aos 19, eu fiz de Jesus o meu Senhor e eu ando com Ele desde aquela época. Espero ter respondido. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, você lê as Escrituras, Paulo sempre tentava trazer aos crentes um ponto de viverem a expectativa de Deus para eles, e não a expectativa do diabo. Assim como lemos quando Jesus disse, pois o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então vemos que há coisas na vida planejadas para impedir o nosso sucesso, o meu propósito. Há coisas na vida que vão querer te impedir de realmente conquistar algo. Só querem que você exista e nunca tenha vitória. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Então, precisamos descobrir o tipo de vida que Deus quer que tenhamos. E é chamado Zoe, a vida de Deus. Tem uma velha canção que eu costumava cantar, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida dele, a natureza e a destreza. Eu tenho a vida de Deus em mim. Porque quando você entende que tem a vida de Deus em você, você tem em seu DNA a habilidade de vencer. Deus, Ele é um vencedor. Veja o final, a gente vence. Quando o diabo achava que tinha um domínio, Deus tinha um plano. Jesus disse, destruí este corpo e em 3 dias eu voltarei. Eu vou voltar. É isso que eu amo quando leio a Bíblia, que o Senhor recompensa aqueles que vencem. Paulo estava olhando para os gregos, vendo que tinham as Olimpíadas e eles sempre coroavam o vencedor. E ele diz, é assim que a vida é. Ao lermos no versículo 24 de 1 Coríntios 9, não sabeis que os que correm no estádio, todos correm, todos, mas apenas um leva o prêmio, apenas um. Todos participam, mas só um leva o prêmio. Eu sei que isso não condiz com a cultura popular, de apenas um ganhar o prêmio, porque não queremos que os demais se sintam mal. Aí a gente faz um monte de troféu para todo mundo. Mas Paulo disse, apenas um leva. Então ele diz que só um leva o prêmio, ele disse, eu vou correr de tal maneira, ou seja, descubra a melhor maneira de vencer. A igreja diz amém? Todo aquele que concorre ao prêmio é temperado em tudo. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas
nós a coroa incorruptível, a de glória. Portanto, ele diz, eu corro, porém, não sem alvo. Eu sei o que eu quero, mas eu disciplino meu corpo e o trago em sujeição, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele diz aqui que há um jeito de você vencer na vida e não ser desqualificado. Muita gente desqualifica a si mesmo porque não fazem aquilo que é preciso para poder vencer na vida. Porque nós criamos uma cultura e uma sociedade que não queremos que nossos filhos passem por nada difícil na vida ou tenham contratempos. Eu tenho olhado essa cultura hoje e como as pessoas querem criar seus filhos, sabe? Não querem que eles enfrentem dificuldades na vida. Porém, a vida é cheia de adversidades. Jesus disse, neste mundo, que mundo? Aqui no Brasil, na América do Sul, do Norte, gente, neste mundo tereis o quê? Lutas. Diga em voz alta, luta. Não fique surpreso quando a luta vier. Você só precisa saber lidar com ela, já que você vai ter, eu preciso saber o quê? Me preparar? Eu sei que ela vem, então se você sabe que vem a tempestade, você pode passar por ela. Para passar por esta coisa chamada vida, existem certos componentes que a gente precisa que vão nos ajudar a vencer, para não sermos reprovados. Mas as pessoas, muitas vezes, creio eu, são enganadas e têm ilusões equivocadas porque elas pensam que, porque participam da vida, elas devem ser recompensadas apenas por isso. Porque você respira não quer dizer que a vida vai ser fácil. A vida não vai ser fácil, ele está respirando de novo. Não. Na vida você vai ter lutas. Na vida você tem que aprender a lutar para poder vencer, porque eu acho que a gente vai atrás do sucesso artificial em vez do sucesso da forma tradicional, conquistando. Como diz aquele cara, ganhamos dinheiro à moda antiga, ganhando. Mas quando Paulo estava falando aos coríntios sobre disciplinar-se, mas você deve entender o que é disciplina. Disciplina simplesmente é fazer as coisas que você odeia para as coisas que você quer. Passar pelo processo das coisas, você realmente sabe, se você tiver a opção de fazer, você não vai fazer. Eu não quero fazer, sabe? Queremos que tudo seja fácil, mas na vida precisa ter foco. Porque as coisas não acontecem só porque você está aqui. Então, aquilo que você deseja, você ouve as pessoas falando, eu quero que a minha vida melhore. Bem, então o que você está fazendo? Tem que se disciplinar, você tem que ter disciplina. Não vai chegar e cair em cima de você e te recompensar só porque você está aqui. Mas muitas pessoas em nossa sociedade têm esse tipo de mentalidade. A vida não é justa. E quem disse que ela seria, hein? A vida não vai dizer, bem, sabe, você é um ser humano, vou te dar um prêmio. Tentamos evitar que nossos filhos passem por dificuldades na vida. A gente pensa, sabe, eu vou dar tudo sem primeiro explicar como conseguir. Eu vou esperar. Não. A igreja diz amém. Então Paulo quer que entendamos que a vitória exige certa disciplina e um plano de ação. Se quisermos ser bem-sucedidos na vida, não é o que você diz, bem, eu quero fazer isso. Muito bem, qual o plano? Dizemos que queremos certas coisas, não é? Você pode querer a vida toda, não vai acontecer. Até que tenha um plano. Deus teve um plano. Ele sabia que o homem iria vacilar. Ele teve um plano de redenção. Jesus disse, vou preparar um lugar. Você não vai chegar lá no céu e Jesus vai falar, ei, você pode ficar aqui só um pouquinho nesse canto até eu construir uma mansão para você? Ele planeja com
antecedência, agora ele está planejando a reunião. Aleluia, lá no céu. Aleluia, aleluia. Não é? As ruas são pavimentadas de ouro. Todos os prismas estão sendo polidos porque sabem, o Randy Morrison vai chegar, glória a Deus, se estão preparando para o quê? A minha chegada. É assim que Deus vive, Ele planeja. Você também precisa planejar na vida. Você não planeja para o sucesso, então você vai falhar. Se não se preparar para o sucesso, você planeja um futuro falho. Por quê? Então é importante que a gente tenha um plano, uma maneira para poder vencer. Então é isso que tentamos ter em nossa conversa hoje, encontrar um meio de vencer, encontrar um jeito de vencer. É isso que eu me ouço dizendo o tempo todo, você tem que encontrar um jeito, você tem que ter uma atitude vencedora, uma mentalidade vencedora. Eu vou superar, vou vencer, isso não vai me derrubar. Se me derrubar, eu vou encontrar um jeito de me levantar de novo. Qual é? Assim Deus trata com a gente. Não nos quer dando desculpas, porque desculpa é a muleta do descomprometido. O homem no tanque de Betesda, Jesus fez uma pergunta muito simples. Ele queria saber, você quer ser curado? E ele deu desculpas. Mas Jesus não pediu desculpas, pediu um plano. Cego Bartimeu, o que você quer? Sempre temos de ter um plano. E eu amo aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um plano. Ela disse para si, sabe, eu não devo estar ali perto do Rabi, porque é ilícito em minha condição chegar e tocar um sacerdote. Mas ela falou, eu creio, se eu tocar na orla, se eu tocar, não precisa de um abraço, apenas um ponto de contato. Se eu tocar bem na ponta do seu manto, eu vou ser curada. Ela tinha um plano. Então conseguiu. Muitas pessoas dizem, ei Jesus, dá um toque aqui, Jesus. Eles davam um toque aqui em Jesus e continuavam doentes. Só porque você está entre o povo não quer dizer que você vai ter o benefício do que está lá no meio do povo. Tem que ter expectativa. A expectativa é o berço do sobrenatural. Cada pessoa que chegou até Jesus chegou com expectativas. Elas criam. O centurião disse, Senhor, tu não precisas entrar na minha casa, tu falas uma palavra só, eu sei que meu servo será curado, e ele será curado. É isso que o Pai está procurando, as pessoas que têm mentalidade de encontrar um jeito para poder vencer, porque as lutas estão nas áreas da nossa vida que ficam no caminho do nosso destino. As lutas, elas ficam no nosso caminho que você quer ir e que você quer estar. Anteriormente estabelecemos alguns meios de vencer as lutas da vida, examinando como Davi agiu em seu encontro com Golias. Eu amo Davi, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A diferença de Saul e Davi, sabe, pecou, mas ele tinha um coração para Deus. Saul era um vacilão. Ele tinha um coração mau, ele nem ligava. Porém, Deus olhou para Davi antes dele se tornar rei. Você vê a vida de Davi, e a história de Davi retrata quando ele tinha cerca de 16, 17 anos, vivendo em uma casa disfuncional. Era o 8º filho de Jessé. Realmente nunca lhe deram valor, não viam valor nele, mas Davi encontrou um modo. Você vai passar por certas coisas, mas você tem que achar um jeito. Não passe pelas coisas pondo etiqueta de vítima. Amém? Você foi vítima, tudo bem, mas se continuar assim com essa mentalidade, você já não vai ser mais vítima, mas um voluntário para o sofrimento. A igreja diz amém? Não seja um voluntário para fracassos. Não. Não se voluntarie para fugir. Se quer ser voluntário, seja voluntário assim. Ei, pode contar comigo, eu vou conseguir.
É isso que eu amo na vida de Davi. Você precisa estudá-la. Tem tanta coisa nos primeiros versos de 2 Samuel 17 sobre a vida de Davi que eu podia pregar o resto da minha vida. É muito bom, mas há coisas que eu quero pegar para te ajudar a entender as coisas que Davi estabeleceu em seu encontro com Golias. Uma das primeiras coisas que Davi fez foi colher as informações vitais necessárias para achar um jeito de vencer. Informações vitais. Eu não posso parar de frisar isso. A informação é importante. Se não tiver informação, você nunca vai chegar onde você quer chegar. Você precisa dela. Muitas vezes evitamos a educação, mas que tal abraçar, sabe? Deixar alguém te incendiar, te entusiasmar, sim, gritando. É por isso que eu tenho problemas com as igrejas de hoje, sabe? Falam do que Deus pode fazer. Sim, eu sei o que Ele pode fazer, mas o que você? Deus fará um caminho. Sim, eu sei, mas você vai encontrar esse caminho, você vai reconhecer quando Ele vier. Precisamos nos informar. Quando você é educado, você é informado, você tem conhecimento, você internaliza as coisas, você sabe exatamente o que fazer para ter o resultado que você deseja. A igreja diz amém. É por isso que as pessoas que estão há mais tempo que você, elas podem te mostrar algo. Às vezes vamos a outros países e nós gostamos de passear. Às vezes vamos a lugares e lá tem uns guias, ele tem um guia. E quando eu vejo um guia muito jovem, eu nunca quero falar com ele. Eu prefiro aqueles idosos com aquela vareta na mão. Sigam-me, sigam-me. Não. Você está falando de experiência enquanto anda. E porque ele vai lá tantas e tantas vezes, eu posso confiar nele, porque ele sabe. E o que ele diz sobre certas coisas, ele está bem informado, porque talvez já vivesse lá quando tudo aconteceu. E você vai, atravessa a selva com aquele guia idoso, ele sabe exatamente que folha é, sabe exatamente o que fazer quando o mato se mexe. Você anda com ele, ele diz: shh. O que foi? Ele sabe que tem alguma coisa. Ele tem instinto. Ele é informado. É por isso que você tem que estar perto de pessoas que têm informação que você precisa. Se você quer ser rico, você não pode ficar com pobre. Peraí, eu não estou insultando as pessoas pobres, por favor. Elas são pobres. Mas você quer encontrar alguém que tem dinheiro, então? Ei, como é que você fez? Quero saber da sua história. Como é que você começou? Eu acompanhei o Dr. Lester Sumrall no mundo todo nos últimos anos, porque eu li um livro que ele conheceu o Smith Wigglesworth, e ele decidiu que iria viajar com os Carters, outro ministro, outro pastor pelo mundo todo, e ele só tinha apenas $12 no bolso. Ele deu a volta no mundo com $12. Eu disse, eu quero saber disso. Era um homem de fé. Era um homem que sabia confiar em Deus. E quando eu reunia com ele, eu nem tentava dizer o que eu ia fazer. Eu vou fazer isso. Não, eu ficava quietinho no meu lugar, porque o homem era experiente, o homem sabia o que era a fé. Porque você dá a volta ao mundo com $12, espera lá, fala sério. Ele nos contou certas coisas, e uma coisa que eu gravei, que ele me contou, ele falava da vida, ele disse uma coisa na vida: nunca deixe a sua felicidade estar na cabeça dos outros. Ele disse, sabe, você precisa alimentar a sua fé e matar as dúvidas de fome. Desse jeito, é assim que ele falava, bem assim. Ele sabia. Ele não suportava os demônios. Ele disse, vocês ficam brincando com o diabo? Eu não brinco com o diabo. Eu expulso. Eu fui a muitos lugares com ele. E não tinha medo, ele sabia lidar. Por quê? Porque ele tinha informação que eu precisava. Eu disse, eu quero aprender. Ele disse, siga-me. Então eu fui atrás dele. E a visão que temos hoje é por causa do que ele nos ensinou, o espírito de fé. Você diz amém? A informação é vital.
Quanto mais informado sobre as questões, mais fácil é para resolver os problemas que a gente encontra. Porque você não pode resolver os problemas sem ter a informação correta. Os problemas vão persistir pela falta de informação. Porque uma vez que você é informado numa área que você está tendo problema, agora essa área não será mais problema. Por quê? Porque você substituiu a questão, a dúvida, pela solução. A resposta para a fome é a comida, não é? Quem aqui já teve fome e comeu e depois ainda ficou sentindo fome? Não, na hora que a gente come, o que acontece? Você sente melhor. Você resolveu. A informação resolve problemas. Para cada problema que você tiver há uma solução, nunca diga que não há resposta. Deus escondeu coisas. Se alguém tem falta de sabedoria, peça. Você não entendeu? Peça, ele vai te mostrar. Ele está aqui há muito tempo. Ele sabe como é que tudo funciona. Agora, dissemos, o erro acontece quando estamos mal informados. O erro acontece quando estamos mal informados. Davi internalizou a informação que ele colheu antes de se envolver no processo de batalha com o gigante Golias. Ele internalizou totalmente. Sabe, às vezes ouvimos uma coisa e aí nós... eu posso fazer isso. Não, se você não tiver informação, você vai fazer errado. Você pode ter energia, mas não... Você não pode simplesmente chegar lá e fazer, sem ser informado, sem saber. É assim que Deus trabalha. Ele quer nos informar antes. Israel teve que primeiro ir e espiar. Aí voltaram com relatório mau. Veja, na vida temos de ser informados e precisamos interiorizar a informação, torná-la nossa. Quando lemos a história de Davi e de Golias, lá não conta dos bastidores, só conta que Davi levantou e foi em direção a Golias e o matou. Não. Espera lá, não foi bem assim que aconteceu. Pense no processo quando Davi ia levar comida para os irmãos. A Bíblia diz que Golias chegou como antes, sabe? Você tem que prestar atenção. Antes, como antes, quer dizer que por um tempo ele provocava Israel. Não sabemos quanto tempo, porque não houve batalha, pois todos estavam apostos. Ele saía todo dia, envia-me um homem, envia-me um homem. E a Bíblia diz que ele voltava dizendo o mesmo. Então Golias tinha um processo que seguia, andava lá fora no campo de batalha, parando e dizendo, envia-me um homem. Então zombava o tempo todo, ria deles, todo dia. Então Davi decidiu, pera lá, eu vou estudar esse adversário. Veja, é isso que você precisa fazer quando houver um problema. Estude-o. Como é que é isso, hein? Como resolver? Vou só orar? A oração traz sabedoria. Mas a oração não é vara de condão. Quando eu oro, ele disse, se alguém tem falta de sabedoria, eu faço o quê? Peça a Deus, viu? É assim que funciona. Bem, sabe, você tem que orar por isso. Você está orando. Você está orando para quê? Para a coisa parar? Não, não é assim que acontece. Um pregador já idoso que eu conheci, ele estava num certo lugar lá na Austrália e aí adoeceu, era um homem de fé. E não melhorava. Ele foi ao médico, não sabia mais o que fazer. Deus disse, corte o sal da comida dele. É só cortar o sal. Ele melhorou? Deus disse. Deus conhece as nossas necessidades. Sabe o que precisamos? Então é por isso, sabe, é preciso buscar a permissão, pedir a Deus que nos dê informação. E foi isso que Davi fez. Ele estudou o adversário, estudou o tempo, estudou o movimento do gigante, porque quando você olha para Golias, parece que seria difícil capturar. Era um homem, ele tinha uma armadura de aço, da cabeça até os pés. Então, ele tinha um guarda na sua frente com um grande escudo. Como é que eu vou penetrar, cara? Isso intimidava, mas Davi não se intimidou. Sentava numa rocha todos os dias.
comia batatinha e ficava olhando, vendo Golias zombar e voltar para o acampamento. Tudo bem, é o terceiro dia, tudo bem. O que você aprendeu hoje? Ele dá 10 passos para ponto. O que mais você aprendeu? Vi que ele não pode se movimentar muito rápido. Quando ele anda, ele não consegue correr. Eu vi que ele tem que jogar a cabeça para trás para poder ver. E Davi ficou focado nisso. Sabe, quando você está no processo de aprendizagem, você aprende certas coisas, você aprende o que fazer para poder vencer. Foi isso que Davi fez. Então ele tinha a informação agora. Ele entendeu que a recompensa que o rei ofereceu não estava na luta contra Golias, mas em derrotar Golias. Não era só alguém para lutar, tinha que derrotá-lo também. A recompensa não era bem, eu lutei, mas eu não venci, eu voltei. Ok, Saul. Você tem que me recompensar porque eu participei. Não, você vai ter que vencer. Você vai ter recompensa se você derrotar Golias. Não por dizer, ei Golias, e voltar correndo. Eu compareci. É mais do que comparecer. É se comprometer. E sair vencedor. Não perdedor, vencedor. Não um cativo, um vencedor. Ei, eu sou grato por você estar com a gente hoje, assistindo o programa, ouvindo a mensagem que acabamos de compartilhar, como podemos vencer as lutas da vida. E eu sei que muitas vezes as pessoas ouvem uma mensagem como esta e olham para si mesmos e ficam pensando, bem, é fácil para você falar, mas você não entende minha luta? A vida dá lutas a cada um de nós. Todos passam por coisas na vida, todos têm que enfrentar dificuldades, mas eu quero te encorajar agora, não deixe a vida te jogar para baixo. Não deixe a vida te nocautear. De algum modo, a Bíblia diz, combatei o bom combate da fé. Você tem que lutar com essas coisas que tentam te impedir. Essa é a única forma de você poder vencer. Para vencer, você tem que passar por lutas e vencer as lutas da vida. Então, mais uma vez, muito obrigado por ver o programa e eu creio que você foi realmente abençoado e inspirado. Agora, quero te encorajar a nos escrever contando o seu testemunho de como o programa tem te abençoado, porque quando você nos conta, isso realmente nos encoraja a continuar com estas mensagens para a sua vida. Até a semana que vem, levante a cabeça, lembre, Deus está sempre sorrindo para você. Precisa você começar a sorrir para a sua vida. Tenha um bom dia.